Glória a Deus, boa noite a todos, boa tarde aí para quem está no Brasil. Deixa eu tirar a imagem aqui. Ok. Boa tarde, Pastor Wilson. Boa tarde, tudo bem? Boa noite, né? Já passou das 18? Pois é, aqui já são 10 da noite em Portugal e alguns países da Europa são 11 já. Bom, então quero dar boas-vindas a todos que estão aí. Deixa eu só tirar essa tela aqui. Hoje é a parte 2 das nossas lives direcionada aos homens, embora as mulheres também são convidadas a participar conosco, né? Então, semana passada nós iniciamos e hoje nós já vamos entrar direto ao assunto, sem muita delonga, para não perder tempo, né? Então, queria passar a palavra aí para o nosso querido pastor Wilson, para ele fazer um resumo do que foi falado, né? Só para gerar um interesse. Aliás, nós temos disponível essa live no YouTube, no canal da TV Vinha Lisboa, e também no meu IGTV, tá lá, me parece no canal do Pastor Wilson também tá, né? Está. Ok. Então você pode entrar no YouTube e assisti-la, caso você não viu a primeira parte, que é muito importante. Bom, então, para que fique uma coisa assim, que tenha sentido e nexo, né, de conexão, deixa eu fazer um pequeno resumo do que nós falamos na live anterior para eu dar continuidade. Então veja, em primeiro lugar, nós precisamos entender um todo para entender qual é a minha parte, a sua parte, homem, que você está me ouvindo, você está me vendo, para que você faça a coisa da forma correta. Então, em primeiro lugar, casamento aqui na Terra é um modelo, é um exemplo de uma outra família, porque o casamento é uma família. Então, quais são os personagens da família? É o homem, é a mulher, são os filhos. Isso forma um casamento, forma uma família aqui na Terra. Essa família aqui na Terra, quem criou foi Deus. Os irmãos têm que entender isso, foi Deus. E tudo que Deus cria, existe a maneira de Deus de funcionar. Não dá para pegar algo de Deus e querer fazer a minha maneira, a maneira do mundo, a maneira do outro. Não, não funciona, tem que ser a maneira de Deus. E o casamento e a família que Deus constituiu aqui na Terra é para ser um representante da família divina. Então, a família divina é Deus, é o Espírito Santo e é Jesus, o Filho. Então, esses três formam a família divina. Deus criou o casamento para que na família terrena as pessoas pudessem olhar e ver como funciona a família divina. Isso é o primeiro ponto. O segundo é que essa família é a forma para que o propósito de Deus se cumpra. Qual é o propósito de Deus? Aumentar a sua família. Então Deus criou o homem e falou para ele se multiplicar. Então homem, mulher e multiplicar em quê? Em filho. Então veja, para que o reino de Deus crescesse da forma como Deus estabeleceu, era o homem e a mulher juntos, gerando filhos, essa família vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e os céus vai aumentando, avançando e avançando também. Então, a família tem a ver com o propósito divino, e mais, é para gerar filhos o quê? Filhos funcionais. O que nós vemos hoje é filhos completamente disfuncionais. O que é um filho disfuncional? Porque tem um casamento, tem uma família disfuncional. O homem não tem o seu papel correto, a mulher não tem o seu papel correto, o filho também não tem. Aí vira uma bagunça, vira uma complicação. E o filho, a família, que deveria ser o lugar onde ele deveria crescer com saúde, crescer em graça e estatura diante do Senhor, na família, às vezes, é onde ele é mais marcado, onde ele cria mais experiências ruins. Por quê? Porque essa família, esse casamento, não está à maneira de Deus. Ponto. Isso nós falamos, se quiser rever, você veja a live anterior, que aí vai ter mais detalhes. E dentro dessa família, eu disse que são símbolos, só símbolos. Então o homem aponta para Deus, a mulher aponta para o Espírito Santo, os filhos apontam para Jesus Cristo. Então, se você quer saber o papel de um filho, olha para Jesus e veja como que ele trabalha na família divina, como que ele age na família divina. Esse é o papel dos filhos. Se você quiser saber como é o papel da mulher, olha para o Espírito Santo, veja como o Espírito Santo age, o que ele faz, como ele é e tudo. E aí você vai ter um exemplo para a mulher de como que ela tem que se portar dentro dessa família. E o homem? O homem olha para Deus, porque o homem é o cabeça ali da sua casa e Deus é o seu exemplo de como ele deve agir dentro da sua família.
É isso. Amém. Agora, voltando especificamente para nós, homens, então nós precisamos ler a palavra de Deus para nós entendermos. Lá em 1 Pedro, olha o que a palavra de Deus diz, agora eu já estou falando aqui do papel masculino. Então, 1 Pedro 2, 3, verso 7. Marido, vós igualmente, porque antes ele estava falando do papel da mulher. Vivei a vida comum do lar com discernimento. O que é discernimento? É inteligência, conhecimento. Discernimento é isso. Se você pegar a tradução dessa palavra, é isso. Você tem que entender, você tem que saber o que é um casamento para você liderar um casamento. Veja, nós não levantamos líderes de células que não tenham sido líderes auxiliares. Para quê? Para ele aprender o que é uma célula, para ele saber como ela funciona, para depois ele liderar de forma adequada. Você não põe ninguém para fazer algo antes dele saber o que é que ele tem que fazer. Então, Pedro está falando, nós, maridos, nós temos que viver a vida comum, família de Deus, unidade e harmonia, a família terrena, unidade e harmonia, comum, com discernimento, com conhecimento. Então você precisa entender, e aí ele fala mais, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Bom, deixa as mulheres para lá, que eu ia falar, mulher é frágil, mulher que não quer ser frágil tem algum problema, porque aqui na Bíblia está falando que ela é. Então, veja, o homem precisa ter consideração, ele precisa ter cuidado, ele precisa ter honra, ele precisa ter respeito. E aí fala mais, tratai-a com dignidade, oh, aleluia, oh Deus, isso aqui é poderoso, tratai com dignidade. Então, a mulher precisa ser tratada com dignidade, ela precisa ser honrada na sua posição, e isso o homem que deve fazer. E aí Pedro faz uma advertência, presta atenção nessa advertência, ele fala o seguinte, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, ou seja, depois que você casou, o seu propósito é único, você, homem, com a sua esposa é único, não tem o ministério da mulher, o ministério do homem, não, o ministério é um só, a vida é um só, o propósito é um só, mesma graça de vida. Mas aí, olha o que Pedro fala, herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Jesus amado, você está sabendo, homem, por que que às vezes você não vai para frente, sua empresa não vai para frente, sua célula não vai, sua igreja não vai? Porque as suas orações estão interrompidas. Sabe por que estão interrompidas? Porque não está tratando a esposa com dignidade. Oh, que coisa poderosa é essa. Olha o quanto que Deus valoriza a mulher dentro do casamento. Porque não fala isso para a mulher, mas fala isso para o homem. Sabe por quê? Porque Deus, eu, você, homem, nós representamos Deus. Então nós temos que agir como Ele. E se nós não o estamos representando bem dentro do casamento, então tem consequência. E aqui está escrito, qual a consequência? Interrompe a oração. Não adianta você orar, não adianta você clamar, não adianta você pedir. Por quê? Está interrompido. Sabe por quê? Porque você casado não está tratando com dignidade sua esposa. Então você quer que sua vida muda? Começa tratando a sua esposa com dignidade. Amém? Amém. Oh, Deus. Eu imagino que você quer que a sua vida não tenha suas orações interrompidas, os seus negócios não interrompidos, os seus sonhos não interrompidos, o seu propósito de vida não interrompido. Então, quer dizer, porque para qualquer coisa dessa, a oração é fundamental. Mas se a sua oração está interrompida, então essa coisa não vai funcionar. Agora, o que é tratar com dignidade? Isso aí nós precisamos entender. Então, vamos ler. Eu estou aqui resumindo as coisas daquilo que nós já falamos. Então, lá em Efésios capítulo 5, esse texto é básico para qualquer homem. Ele tem que saber ele de cor, ele tem que entender isso. Para casar, tem que conhecer esse texto. Por quê? Se você não concordar com isso, ou não estiver disposto a isso, não case. Mas se casar, tem que viver isso aqui, porque é o que está escrito. Então, lá em Efésios capítulo 5, falando sobre as atribuições, os papéis de homem e mulher, então está falando... Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. E aí no verso 25 fala, maridos, então veja, está definido aqui que você é homem, a cabeça. Não são seus filhos, não é a sua esposa, não é o pastor da sua igreja, dentro da sua casa que é o cabeça, é você. Está escrito. A mulher sabe disso, nós não vamos falar nada da mulher, minha esposa já falou. Então veja, você é o cabeça. Agora a questão é, para que você é cabeça? Deus te levantou como cabeça para quê? E aí ele vem explicando por que está no verso 25. Maridos, amai vossa esposa como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. A primeira coisa, amar. Eu e você somos cabeça para quê? Para amar.
Deus é amor. Você representa o Senhor, então você deve amar sua esposa. Amar. Nunca esqueça disso. Lembra daquela equação que eu também falei, está lá no outra live, não vou repeti-la, mas veja, aquela equação começa com identidade. Identidade é você saber quem você é. Você representa o Senhor. E no reino de Deus não há troca, porque amor não se troca, amor se doa. Entendeu? Você não vive na sua casa trocando com a sua esposa inteira. Você faz isso que eu faço aquilo. Se você não fizer isso, eu deixo fazer aquilo. Não existe isso, isso é falta de identidade. Tá bom? Aí o segundo fator é amor. O que está falando aqui? Amai. Ah, pastor, meu amor esfriou, então esquenta ele. Ah, mas ele acabou, então retorna ele. Ah, a Bíblia diz que o amor jamais acaba. Ah, mas o meu esfriou. Ah, esfria mesmo. Ah, como que eu faço? Esquenta ele. Como? Ora. Primeiro, começa orando. Flui o Espírito Santo. Quem flui o Espírito Santo tem amor para tudo. Primeira coisa. Segundo, faça o processo de conquista com a sua esposa de tempos em tempos para manter esse amor pegando fogo. Precisa o amor estar fluindo. Você entendeu isso? Então está falando que a mãe entregou a vida pela igreja. Então veja, a minha vida é a sua em função ali da nossa família. Sabe, você tem que ter disposição de doar a sua vida. Não é você ser cabeça e oprimir sua esposa, pelo amor de Deus. Isso não é reino de Deus, isso é mundo. Isso é machismo. Machismo e feminismo é mundo. Isso tem nada a ver com o Senhor. Você entendeu isso? Então você deve... Veja, Jesus diz lá em Lucas que aquele que quer ser grande, aquele que dirige, ou seja, aquele que é cabeça, ele precisa viver como no céu vive. E Jesus falou, no mundo as pessoas são líderes, as pessoas são cabeças, oprimir, para receber elogio, para crescer, para aparecer, para tirar das pessoas. No reino de Deus, não. O líder, ele vai servir. Então, deixa eu te falar uma coisa, querido marido, e você que quer ser marido. Você é líder na sua casa para servir. Está escrito isso aqui. Olha o que está falando. Maridos, amai vossa mulher. Por quê? Deus ama, então você também ama. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então serviu. E olha para quê? Para que Deus entregou? Para que Jesus entregou a vida? Para que a santificasse, separasse. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Oh, eu gosto mais desse texto. Porque é o seguinte. Então eu e você, maridos, nós somos o cabeça para amar e servir. E investir na vida das nossas esposas. Para investir. Para apresentar ela gloriosa. Gloriosa para quem? Para si mesmo. Para você mesmo. Você é quem vai desfrutar. Jesus desfruta da igreja, mas ele investe na igreja. Ele investe na igreja. Ele investe na igreja em função de que não haja ruga, não haja mácula, não haja defeito, mas que ela seja santa, gloriosa. Então é você que investe na vida da sua esposa. Ao invés de você reclamar, você investe. Você identificou uma ruga, vai lá e resolve. Você identificou um defeito, vai lá e resolve. Você identificou uma sombra, vai lá e resolve. Senta, Amém. Conversa, ensina, ama, orienta. É para isso que você é cabeça. Você entendeu isso? Você é cabeça para isso, para amar, para investir, para cuidar, para proteger, como Cristo faz com a igreja. Com a igreja. E deixa eu te falar uma coisa, talvez não seja o fato, mas os seus filhos, você também deve ser cabeça. Os seus filhos, você tem que estar junto com ele. A Bíblia fala que nós temos que inculcar a palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Tem pais que entregam a educação dos seus filhos, ou para a esposa, ou para a escola. Não, é você. Você que anda, você que ensina, você que ministra, você que inculca, andando pelo caminho, parado, dormindo, brincando e tudo, você está ali inculcando, é você, homem. Esse papel é seu, está aqui. Você cuida, você protege. Você está ali cuidando da sua família para apresentar gloriosa seus filhos, sua esposa. Principalmente a sua esposa, porque seus filhos vão sair da sua vida, mas a sua esposa vai continuar, ela permanece. Então veja, esse é o seu papel. Falei isso na live anterior. E o que eu não falei na live anterior, deixa eu acrescentar agora, porque na equação é identidade, ou seja, eu e você tem que agir como Deus. Deus não faz troca. Então nunca faça troca do seu casamento. Sirva, ame, é o que está escrito. Então ama. Então se não consegue amar, se perdeu o amor, se esfriou o amor, não interessa, você vai para Deus, você vai orar, até que o amor tem que manter-se
fogo, ardente, todo o tempo. E depois seu papel. Seu papel é o quê? Investir na vida do seu esposo, investir na vida dos seus filhos, proteger, guardá-los, ensiná-los. E depois tem os temperos. Aí, olha, até aqui o que eu falei é para todo casamento, para todo homem. Mas tem temperos. Se você soma temperos, eu estou falando da equação que a minha esposa falou, eu falei na live passada, quem assistiu sabe. O tempero é uma coisa que tem a ver com você. Tem a ver com o casal, tem a ver com a família. São coisas que dependem de você, que você gosta. Então, no meu caso, vou te dar alguns exemplos. Então, eu gosto de ver minha esposa bem vestida. Então, eu perguntei para ela, você veste para quem? Ela falou, para você. Eu falei, ótimo. Porque é o seguinte, eu sabia assim, eu olhava e sabia assim, nossa, mas que roupa bonita, não, mas tá tudo bem. Mas eu não sabia como montar aquilo. Eu não sabia a cor, o vestido, o que ia dar certo, a calça, o sapato, os brincos. Eu não sabia, eu só sabia assim, tá bonito. O que eu fiz? Fui ler uns livros de moda para entender um pouco, para entender sobre cor, para entender sobre tipo de roupa, tipo de corpo que dá certo a roupa, a combinação e tudo, para ficar uma coisa harmoniosa, gloriosa. Eu fui fazer isso. Aí você fala, pastor, isso tem nada a ver comigo. Então tá bom. Qual é o seu tempero? Porque esse é o meu. O seu você faz da forma como você quiser. Mas eu vou te falar uma coisa. As mulheres gostam disso que eu estou te falando, porque minha esposa ama isso. Mas eu tenho outros também dentro da minha casa. Então, e outra coisa, deixa eu te falar. O que eu estou te falando aqui, ministrando, eu tenho 36 anos de casado. São coisas que vieram avançando e crescendo. Eu não casei dessa forma. Eu não casei pensando assim. Minha vida de casamento, quando eu iniciei, era uma tragédia. Mas hoje não, funciona. Então, eu estou te passando, você não precisa passar 36 anos. Você pode pegar a partir de onde eu aprendi, estou te ensinando, daí para frente. Aprenda mais, avança mais. Mas você não precisa ter que passar pelos problemas que outros passaram. Pega o que eles passaram, aprenda e vai para frente. Isso é vida cristã. Isso Amém. É crescimento e maturidade. Então, veja, eu aqui na minha casa também, eu divido com a minha esposa as nossas funções. Então, veja, ela só mora eu e ela. Então, se vai arrumar a cozinha, eu ajudo ela a arrumar. É evidente que às vezes eu tenho alguma outra coisa, eu estou envolvido com alguma coisa, ela faz e tudo, mas se eu estou em casa, eu não vou ficar de frente para a televisão, com os pés para cima e ela trabalhando e tudo, porque é minha casa, minha esposa, eu amo, eu quero investir nela, eu quero cuidar dela, eu quero ela junto comigo, por que eu vou deixar ela lá fazendo a coisa sozinha? Ah, porque isso é serviço de mulher? Olha, quando você pensa isso é falta de identidade. Sabe, você é homem, não importa o que você está fazendo, você continua sendo homem. Você entendeu? Então é o seguinte, eu ajudo ela a cozinhar, eu ajudo ela a passar roupa. Não, passar roupa nem tanto. Eu fico lá só dando apoio moral, porque eu detesto fazer isso. Eu não passo uma roupa. Dando apoio moral. Tá lá, a gente fica conversando, ela vai passando roupa. Costurando, eu ajudo. Isso já é bom, né? Já é ótimo, tô lá junto com ela. Então ela tá limpando, cara, eu limpo junto. Lavo vasilha, eu seco, guardo, põe as coisas. Quando tem, né? Comprei lá uma máquina de lavar louça, porque aí ajuda ela e ajuda eu. Então eu tô junto. Sabe por quê? É a minha família. Você entendeu, sujeito que está me ouvindo? É a sua família. E a sua família não é uma questão assim. Nós temos funções dentro da casa, mas vivemos em harmonia. Então é tudo de todos. No entanto, eu tenho a minha função, ela tem a função dela, tem o papel dela e tudo, mas na hora de fazer alguma coisa, então, olha, fulano faz. Não, mas eu estou aqui à toa, eu vou fazer junto. Não tem sentido eu ir jogar alguma coisa e minha mulher ficar aqui trabalhando. Não, eu vou jogar, vou junto com ela. Não, mas então tá trabalhando, então eu vou trabalhar junto. Você entende isso? É sua família. Então são seus temperos, Faz aquilo que você gosta. Você gosta de jogar bola? Leva sua esposa para jogar bola junto com você. Eu não jogo bola. Mas eu gosto de comprar coisa para minha esposa. Então faz parte do meu tempero, pegar o cartão de crédito, entregar na mão dela e falar, gasta, mulher. Ela não gasta, minha esposa não gasta. Pode um negócio desse? Eu entendo que tem que insistir. Vai lá, compra. Eu quero que você compre algo para você. Ela não compra. Eu falei, então vamos lá junto que eu vou comprar junto com você. Isso é tempero meu. Você fala, você tá maluco, pastor? Se eu pôr o meu cartão de crédito na mão da minha esposa, vai virar uma tragédia. Bom, isso significa que você não cuidou bem dela. Se você tivesse cuidado bem dela, não estaria assim. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu, às vezes, vejo alguma dificuldade da minha esposa. Nós estamos no ministério há muito tempo. Vocês sabem. Quem lidera, às vezes, quem está sendo liderado, nem sempre quer ser liderado por quem Deus colocou para liderar. Às vezes, ela já chegou para mim e falou, eu não consigo liderar fulano. Eu vou desistir. Eu falei, vai não. Você não vai. Sabe por quê? Eu sou o cabeça.
Eu quero investir na vida dela. Mas qual a sua dificuldade? Eu vou te ajudar, ensino. Vamos ver o que a Bíblia diz. Eu não vou lá liderar para ela, não. Eu não vou lá resolver o problema com a mulher, não. É ela que tem que ir. Eu estou ensinando. Fala, vem cá, senta aí. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos orar por isso. Sabe por quê? Se a outra pessoa está errada, se a outra tem uma mácula, tem uma sombra, tem uma ruga, alguma coisa, você não vai ter. Sabe por quê? Você é minha esposa. E eu estou investindo em você. Eu quero ver você gloriosa. Eu quero ver o fruto do Espírito fluindo em você. Você vai aguentar a pessoa. Ah, mas a pessoa, deixa a pessoa. A resposta da pessoa é uma coisa, a sua é outra. A sua resposta é que me interessa. Da outra eu não posso fazer nada, mas você não é minha esposa. Eu sou seu marido, eu sou seu cabeça. Então vamos lá, vamos para frente, vou investir. E aí eu invisto, eu ensino, eu oro. Falo, qual é a sua dificuldade? Você já tentou fazer isso? Não, então tenta isso. Não, por que você não faz assim? E aí eu estou investindo na vida dela. E falo para ela, você é minha esposa, você não vai desistir nunca. Nunca, nunca. Sabe por quê? Porque a família de Deus não desiste. E eu sou o cabeça. Então eu estou ali para não deixar minha esposa desistir, não deixar meus filhos desistir. Se entra alguma coisa que é contrário, você, meu filho, sabe disso. Eu nunca aceitei dentro da minha casa jogos de azar. Então, jogar dados, jogar carta, não, aqui dentro dessa casa não. Aqui não. Aqui eu não aceito isso. Por quê? Lá atrás, infelizmente, meu pai, que já é falecido, ele foi viciado em jogo, quase destruiu a família toda. Dentro da minha casa, isso nunca vai acontecer. Nunca aceitei isso. Nem da minha esposa, nem dos meus filhos. Você vai fazer? Você vai fazer? Não. Aqui não. Então, veja, eu estou envolvido na minha família, liderando a minha família. Mas liderar a minha família para falar, eu sou o cara, eu sou o autoritário, aqui é comigo, eu prendo e arrebento. Não, porque Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus ama, Deus entrega a vida dele, Deus entregou a vida do seu filho, Deus serve. É assim que eu e você temos que fazer, servir. Nós lideramos para servir, mas tem um alvo. O alvo é o quê? A família de Deus. Olha para a família de Deus, vê como ela funciona. Eu quero minha família em unidade. Em unidade. Isso vai. Então, veja, esse é meu papel, esses são meus temperos. Eu me lembro uma vez, eu não sei se você lembra disso, uma vez eu resolvi tirar férias. Falei, vai tirar férias da família inteira. Eu, a Zanilda, os meninos, as esposas, tudo, vai todo mundo junto, nós vamos fazer uma programação comum. Por quê? A família de Deus anda em unidade. Eu falei, minha família vai andar em unidade. Meu Deus do céu, que dificuldade que foi. Oh, glória a Deus. Eu falei assim, bom, foi a primeira vez, não sei se vai ser, eu acho que talvez vai ser a última. Mas eu falei, minha família vai andar em unidade. Por quê? Eu sou o cabeça, Deus anda em unidade com a família dele, eu quero minha família também em unidade. E aí o que tiver que fazer eu faço, eu carrego mala, eu faço compras, eu ajudo a casa, o que eu tenho que fazer? Ensino, olha, está errado aqui, não, nós vamos fazer assim, a palavra de Deus diz assim, vamos orar até que você resolva esse problema. Esse é o seu papel, companheiro. Esses são os seus temperos, entendeu? Se você juntar isso, a sua identidade, que não é troca, o amor, que tem que estar fervendo sempre, tem que estar quente sempre, mas o seu papel, mas a maneira que Deus faz, que Jesus faz com a igreja, e mais os seus temperos, que tem a ver com você, o que você gosta, o que você não gosta, sua esposa gosta, tudo, você junta isso, seu casamento vai ser feliz. Amém. Feliz. Amém? Isso é o resumo do que eu falei. Nossa, gastei já quase metade do meu tempo para falar o resumo. Oh, Jesus amado. Lembrando que tem muitas mulheres aqui na live, né? Alguns homens estão até comentando aí que tem mulher demais, mas é porque o homem fica calado, né? As irmãs estão aí, aleluia, é isso mesmo, glória a Deus, não sei o quê. Mas só lembrando que tem a parte das irmãs também, caso você não ouviu, né? Só é possível uma família ser conduzida completamente sim, se a mulher entender que ela é a parte frágil, né? Porque se ela é Exatamente. a cabeça, o homem não consegue fazer essas coisas aí, né? Então, pois é, mas aí o homem precisa ensinar para ela que ele é o cabeça. Fala, olha, vem cá, olha o que a Bíblia diz. Eu quero te servir, mas deixa eu liderar. Deixa eu liderar. Porque Jesus, o Espírito Santo, deixa Deus liderar. Então me deixa liderar. Né? Jesus se esvaziou para seguir o que Deus está falando. Então, fala, mulher, você precisa dar uma esvaziada aí, porque eu vou te liderar. Porque eu não vou abrir mão do meu papel. Mas a minha liderança não é para te sufocar, é para te abençoar. Então, veja, eu tenho, como eu disse aí, né, meus temperos. Então, eu gosto de ir lá comprar os brincos, eu gosto de ir lá comprar os perfumes. Então, veja, eu tenho um problema sério, olha o tamanho do meu nariz, eu sinto cheiro de tudo quanto é coisa. Aí o que acontece? Eu preciso sentir cheiro bom. Então, vai comprar um perfume. Irmãos,
agora a gente já sabe perfume, mas eu cheirava assim uns 20 perfumes, eu ficava com náusea. Até achar um perfume, falei, nossa, esse perfume é demais, eu quero que ela use. E aí quando ela usa, dá vontade de comer ela aos pedaços, porque é muito cheiroso, muito gostoso. Eu falo, oh, glória a Deus. Às vezes você não gosta de perfume, tá bom, mas você deve gostar de outra coisa. Mas eu invisto, levo ela lá, eu gosto do cheiro lá, mas põe aí. Por quê? Tem o cheiro dela. O cheiro normal que eu também gosto. Aí tem que juntar os dois tem que virar aquele cheiro assim que mexe com tudo. Você entendeu? Eu falei, esse cheiro às vezes é bom, mas às vezes não é bom nela. Então vem cá, vamos ver. O vestido é bom, bonito vestido. Não, mas o vestido tem que ser bonito nela. Então veste ele. Nossa, mas ela ficou gloriosa. Então vamos levar esse vestido, vamos levar essa calça, vamos levar esse sapato, vamos pôr o brinco e tudo. Então isso é tempero. Minha esposa vai sair, às vezes ela vai com uma conferência e tudo. Eu falo, que roupa você vai levar? Aí eu falo, não, eu quero você muito bonita lá, eu quero ser muito gloriosa. Arruma essa roupa aqui. Eu falo, olha, então põe essa roupa, põe esse sapato, põe esse brinco, põe esse perfume, põe essa pulseira, põe esse colar. Aí você vai ficar. Aí eu olho e falo, nossa, mas ficou muito bonito. Eu quero minha esposa gloriosa, por quê? Eu sou o marido dela. Jesus faz isso com a igreja, eu faço isso com a minha esposa. Entendeu, queridos? Bom, resumindo isso, vamos para um outro ponto agora, que é o meu ponto de hoje. Eu vou ter pouco tempo para falar sobre ele, então eu vou me deter só aos princípios, que é intimidade. Oh, Deus. Esse é um problema. Então, veja, a primeira coisa que eu quero que você entenda é a seguinte: intimidade, sexo faz parte de intimidade, mas intimidade não é só sexo. Você entendeu isso? Deixa eu já falar algo aqui que talvez vai te chocar, que tem a ver com intimidade, é importante você entender isso. Sexo faz parte, eu vou falar sobre sexo, é praticamente o assunto aqui, porque quando fala intimidade, quase todo mundo pensa em sexo. Amém, porque é muito importante o sexo dentro do casamento. Mas eu quero te falar que intimidade vai além. Então deixa eu te dar um exemplo que não tem a ver com sexo. Abrir o coração e falar dos seus segredos é intimidade. Você não fala dos seus segredos para qualquer pessoa, você só fala para quem é íntimo. E eu vou te falar uma coisa. Tem um monte de mulher que não tem coragem de falar as coisas para o seu marido. Sabe por quê? Porque tem sexo que é parte da intimidade, mas tem sexo da forma errada. Porque o sexo tem que fazer parte da intimidade. E a mulher demonstra que não tem intimidade, às vezes o homem demonstra também que não tem intimidade com a mulher, quando eles não falam dos seus segredos, não falam das suas tentações, das suas dificuldades. Por que não fala? Porque a intimidade não é sólida o suficiente para resolver isso. Veja, a igreja tem intimidade com Jesus. Jesus tem intimidade com a igreja. Jesus fala tudo para a igreja fala tudo para Jesus. Ninguém aqui tem problema para chegar diante de Jesus e falar: Senhor, eu estou pensando isso, ainda que seja uma besteira. Senhor, me liberta disso, me liberta dessa tentação, Senhor, me liberta desse pensamento, me liberta desse vício, me liberta tudo. Você fala isso para Jesus. Por que você fala isso para Jesus? Porque você sabe que Jesus não vai te largar. Você sabe que Jesus não vai te abandonar. Jesus vai te fortalecer, porque Ele te ama. Ele serve, Ele está investindo na sua vida, Ele quer ver você glorioso, sem esses pensamentos, sem essas tentações, sem esses vícios, sem isso tudo. Então você sabe disso. E aí você tem liberdade de falar com Jesus, você tem intimidade de conversar com Jesus, porque você sabe que Ele vai te abandonar. Mas tem mulher que, se chegar para o marido e falar para ele, falou: olha, nós estamos tendo relação sexual, e você não quer fazer assim comigo, não? Eu acho que vai ser melhor. Às vezes tem mulher, ela tem o desejo, ela gostaria, mas nem pode. Sabe por quê? Porque se falar isso para o marido vai falar: onde foi que você aprendeu isso? Quem foi que te ensinou isso? E aí começa uma briga. Ao invés de melhorar, porque ela está abrindo o coração com ele, vira uma briga o casamento. Sujeito, deixa eu te falar uma coisa. Bom, deixa para lá, senão você vai ficar escandalizado comigo. Então veja, às vezes a mulher não tem intimidade para chegar para o marido e falar: olha... Ou falar o que ela está pensando, passa o homem, ela fala: nossa, aquele homem é muito bonito, fulano, mas que é isso? Qual que você tem coragem de fazer isso? Sabe por quê que um homem faz isso? Falta de identidade. Falta de identidade. Eu vou te falar uma coisa: você acha que você é o cara mais bonito do planeta? Você acha que você é o cara melhor do planeta? Você acha que sua esposa, às vezes, não pode olhar uma coisa assim e achar: ó, aquele cara lá é bonito, ó, o fulano ali é melhor? Sabe, se isso te ofende, é porque você não tem identidade. Deixa eu te explicar uma coisa, só uma coisinha, outro dia a gente entra nesse assunto. A sua mulher pode... Vamos pegar um outro exemplo aqui. Você não pensa isso, não? Você olha para uma mulher, às vezes você não acha uma mulher bonita, você não pode achar, você não pode falar, você não pode saber que tem outras coisas melhores do que às vezes você tem em casa. Você não pode, você não pensa isso, não? Sua esposa não pode pensar isso também, não? Mas o que é que você tem que ter em mente? Você, homem, pensa.
Você não é o cara mais bonito e nem o melhor do planeta. Mas você tem o amor da sua esposa. E o outro não tem. Então fique satisfeito com isso. Agora, se ela pensa, uma mulher não pode nem falar para o homem que está sendo tentado, porque o pau quebra. Sabe por quê? Não tem intimidade. Então eu quero te falar, intimidade é mais do que sexo. Contar segredos é um excelente termômetro para saber se a intimidade vai bem ou não. Eu estou aqui preocupado agora, porque eu acho que agora eu vou gerar crise dentro dos casamentos aí. Porque alguém vai falar, vai aí, mulher, fala aí. Mas fala aí, não está preparado para ouvir. E a mulher vai falar, fala aí, mas ela também não vai estar preparada para ouvir. Então vamos fazer o seguinte, eu acho que eu não devia nem ter falado nisso, porque eu ia precisar de um bom tempo para explicar isso e tudo. Então esquece o que eu falei, se é que é possível esquecer. Mas uma coisa é te falo. Mas deu para entender, ué. Então veja, quem tem intimidade fala dos seus segredos, abre o seu coração e o outro lado entende, investe, ajuda a resolver o problema. Homem, você é o cabeça, você precisa ouvir qualquer coisa, administrar e resolver o problema. Colocar a palavra de Deus, colocar a santidade, colocar o princípio, ensinar, tirar a ruga, tirar a marca, tirar a sombra, para apresentar sua esposa gloriosa. Você entendeu? Se a sua esposa tem liberdade de conversar com você, dá glória a Deus, porque vocês têm intimidade. Mas não passa dessas oportunidades para você brigar, para você ficar rancoroso, para você excluir, para você separar, para você cortar relacionamento. Não faça isso, sabe? Porque você é o cabeça. Deus não faz isso com você. Deus nunca fará isso com você. Não faça isso com a sua esposa. Entendeu, irmão? Mas agora vamos entrar nessa questão do sexo. Então veja, quem criou o sexo? Foi Deus. Deus, não foi o diabo, foi Deus. Deus quem criou o sexo. Olha o que aconteceu. Então Deus criou o homem e a mulher, deu um propósito. Qual o propósito? Se multiplique. E para se multiplicar, tinha que ter o quê? Sexo. Sexo é o quê? Prazer. Prazer. Então veja, Deus criou o homem e a mulher, junta os dois, torna uma família para viver como Deus vive, em harmonia, em unidade, com um propósito comum. Com um propósito comum de quê? Multiplicar-se. E para que haja essa multiplicação, Deus deu prazer. Isso aqui tem um princípio muito importante. Tudo de Deus é para gerar prazer na sua vida e na minha. Quando alguém não tem prazer nas coisas de Deus, tem algo errado. Tem algo errado. Não tem prazer em louvar, não tem prazer em adorar, não tem prazer em contribuir, tem algo errado. Porque dentro do propósito divino, você tem prazer. Deus não vai mandar você fazer alguma coisa que não te dê prazer. Porque Deus te ama. Ele não impõe, ele propõe e tem prazer. Então, a vida do homem, Deus colocou o sexo para quê? Juntando, qual que é a maior intimidade, então, que o homem e a mulher podiam ter, a ponto da Bíblia falar que eles se tornam uma só carne quando praticam? Sexo. Então, quando tem relação sexual, se torna, junta, se tornou um só. Um só. Então, do jeito que Deus criou, é o seguinte, nós temos as nossas vidas e os nossos papéis, e vamos cumprir um propósito. Lembra, homem, você é cabeça para um propósito da sua família. Não perca o rumo da sua família. Nunca deixe a sua família perder o rumo. Você é o cabeça, é o rumo, você dá o rumo. E aí, Deus colocou um propósito e colocou prazer, que é o sexo. Quando o homem e a mulher dentro do... Então Deus colocou, para que haja isso sexo só dentro do casamento. Deus colocou sexo dentro do casamento e em cima de um princípio que eu vou falar daqui a pouco. Deus colocou isso. Quando o homem faz isso, ele tem relação, a relação sexual fortalece o casamento, fortalecendo o casamento. Eles estão mais unidos dentro de um propósito, mais unidos dentro de um propósito, tem mais sexo dá mais prazer e tudo. Então, olha, vira um ciclo virtuoso, Então, o sexo é muito importante dentro de um casamento, muitíssimo importante. Eu não vou, tirar aqui nenhuma dúvida de especificidades do sexo, mas vou falar de princípio. Agora, olha o que aconteceu. O diabo veio e tirou o sexo de dentro do casamento. Ele pegou o quê? O prazer do casamento e tirou o prazer maior, aquilo que completa, aquilo que mais tirou. Então, hoje nós temos o sexo fora do casamento. Deus não criou sexo fora do casamento. Você solteiro, você casado, sexo é só dentro do casamento. Mas o diabo tirou, o diabo colocou ele fora. E o diabo criou um princípio dele para se fazer sexo. Deus tem um princípio dele e o diabo tem um princípio dele. Então veja, você pode estar tendo intimidade sexual com a sua esposa dentro de um princípio errado.
Porque quem vem do mundo, e todos nós vemos do mundo, nós nascemos no mundo e Deus transporta a gente para o reino dele. Então, quando transporta, tem que mudar os princípios. Então, o homem que aprendeu no mundo o sexo, tenha ele tido relação ou não, ele pode ser virgem e ter casado e trazer para dentro do casamento um princípio do mundo. E qual é esse princípio? Ouça bem o que eu vou te falar, presta muita atenção. Quando Deus criou o sexo, ele pôs dentro do casamento debaixo de um princípio chamado amor. Amor. O diabo tirou o sexo do casamento e colocou um princípio chamado sensualidade. Amor e sensualidade são duas coisas distintas. Amor pertence a Deus, sensualidade pertence ao diabo. O que é sensualidade? Satisfação da carne. Carne. Amor não é uma satisfação só da carne. O amor satisfaz você como um todo. O amor tem a ver com Deus, a sensualidade tem a ver com o diabo. Você praticando as coisas, parece que são as mesmas coisas. Mas você pode estar praticando o sexo, fazendo a mesmíssima coisa debaixo do amor e fazendo a mesmíssima coisa debaixo da sensualidade. Mas deixa eu te dar uns exemplos sobre a sensualidade. A sensualidade é satisfazer a carne. Agora, não esqueça, lá no Éden, o que Deus falou? Qual seria o alimento do diabo? Pó da terra. Pó da terra aponta para a carne, porque Deus falou, você é pó, falou para o homem, ao pó retornarás. Ou seja, então o pó da terra é carne. Irmãos, pensa bem no que eu vou te falar. Todas as vezes que você está vivendo uma vida carnal, seja ela em qualquer forma, principalmente dentro do sexo, você está alimentando o diabo. E o diabo tem tanta carne para ele se alimentar nesse mundo, que ele começou como cobra e vai terminar como um dragão. O diabo vai crescer. Sabe quem é que cresce o diabo? A carne. A carne cresce o diabo. Vai crescer, o diabo vai crescer tanto, que a hora que ele se tornar um dragão, lá no final das coisas, ele vai pensar que ele pode derrotar o próprio povo de Deus, o próprio Jesus. Ele vai reunir as nações da terra e vai contra o povo de Deus, liderado por Jesus. Porque se tornou um dragão. Sabe por que ele se tornou um dragão? Porque demos comida para ele. O mundo dá comida para ele através de quê? De carnalidade. A sensualidade é o clímax disso. A sensualidade é satisfazer a carne. Então eu quero te falar, quando você tem relação sexual debaixo de sensualidade, você está alimentando o diabo. E todo mundo que alimenta o diabo, um dia, mais cedo ou mais tarde, vai dar com os burros na água. Então deixa eu te dar alguns exemplos para fazer as diferenças, para você entender bem. Então veja. Lembra, a sensualidade é satisfação só da carne. O amor é a satisfação de um todo. De uma coisa que não é só carne. Então, olha o que acontece. A sensualidade, ela tem fome. O diabo tem fome de carne. Então, quando um homem, por exemplo, a fazer a diferença, ele olha para um par de pernas e acha aquele par de pernas bonito, o par de pernas, isso é sensualidade. Porque onde tiver aquele par de pernas daquela forma, ele vai olhar e vai desejar. Isso é sensualidade. Porque é uma coisa que satisfaz só a sensualidade, é a fome da sensualidade. Agora o amor é diferente, porque o amor, quando ele olha, tem nome. Não é um par de pernas, é o par de pernas da esposa. Então, é os seios da esposa, é o corpo da esposa. Isso é amor. Você ama só aquilo que satisfaz. Agora a sensualidade não, qualquer corpo te satisfaz. Qualquer perna que é do seu padrão te satisfaz, qualquer seio do seu padrão te satisfaz, qualquer cabelo te satisfaz, desde ser do seu gosto. Isso é sensualidade. Mas amor não. O amor tem nome. O amor tem nome. Então é fácil você saber. Quando você olha para sua esposa, o seu desejo sexual é por ela, então isso é amor. Mas não, seu desejo sexual começa a sair, isso é sensualidade. Mata a sensualidade. Prende a sensualidade. Amarra a sensualidade. Joga ela dentro do quarto, tranca a porta. Não dê comida para ela. Porque a sensualidade está na minha carne, está na sua carne, está na carne de todo mundo. Então não deixe a sensualidade tomar conta do seu relacionamento sexual. Então eu vou te dar alguns outros exemplos de sensualidade. Quando o homem chega, vai ter relação com a sua esposa, e ele está pensando só no gozo dele, só no orgasmo dele, ele não está preocupado com a esposa, isso é sensualidade. É a sensualidade querendo se alimentar, é a sensualidade querendo comer, querendo se satisfazer. E aí ele tem relação, vira para o lado e dorme. E a mulher fica lá, chupando o dedo e tentando entender o que é que aconteceu. Isso é sensualidade. Amor, não. Amor, você chega
Você prepara a sua esposa, você investe na vida dela. Você sabe, homem, para ter relação sexual, em 2 minutos ele está pronto. A mulher não. A mulher não. Quando é sensualidade, você não está nem aí com a sua esposa, porque você não ama. O amor não está fluindo. A sensualidade é, eu quero ter relação, agora vamos ter relação. O amor não, ele prepara. Começa de manhã, acorda, dá um beijo, não sei mais o que, faz algo para ela. Vai para o trabalho, manda uma mensagem, estou esperando, estou com saudade, não sei mais o que. Vai preparando, fala, ó, hoje a hora que chegar aí, nós vamos namorar, nós vamos ter relação, vai ser uma bênção, não sei mais o que, e tudo. A mulher vai se preparando, toma banho cheirosa, não sei mais o que. Ele chega, vai tomar banho também, vai se preparar também, vai ficar cheiroso também. Então, seja, isso é amor. Porque o amor se preocupa com a satisfação, com a alegria do outro, ele quer servir o outro. Se você pensa só em você, na hora que você está tendo relação sexual, infelizmente eu quero te falar, você está tendo relação debaixo da sensualidade. Isso vai te fazer mal e vai destruir seu casamento. Olha, há muitos anos atrás, quando Deus me ensinou isso, foi uma experiência assim, que marcou minha vida com a minha esposa. Então, eu vim do mundo, uma vida bagunçada, era uma sensualidade terrível. E aí, casei e continuei da mesma forma. Mas um dia eu entendi isso. Eu pedi perdão a Deus, falei, Senhor, me perdoa, pô, tá vivendo debaixo de uma sensualidade, dentro da minha casa, dentro com a minha própria esposa. Pedi perdão e tudo, e aquele dia eu chorei diante do Senhor, fui cheio do Espírito Santo e tudo. E aí, nós fomos ter uma relação sexual, e depois da relação sexual, minha esposa começou a chorar. Chorou, aí eu fiquei assustado. Falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? O que aconteceu? E aí eu perguntei para ela, e ela chorando, conseguia falar, eu fui ficando angustiado, dando batedeira. Falei, Jesus amado, o que eu vou ouvir agora e tudo? E aí ela me falou assim, não, é porque você nunca me tocou do jeito que você tocou hoje. Eu arregalei os olhos, falei, então, ela viu a diferença. Eu pensei que esse negócio estava só dentro de mim, não, ela sentiu. Vou te falar uma coisa, toda mulher sabe quando ela é tocada por amor. E toda mulher sabe quando ela é tocada por sensualidade. Tem muita mulher que quer ser sensual, quer ser tocada pela sensualidade. Quero te falar, isso é coisa do diabo. Isso vai destruir seu casamento. Mas o dia que você experimentar sexo, a maneira de Deus, que é por amor, aí você vai ver a diferença. Por amor completa. Por amor os dois têm prazer. Por amor os dois são satisfeitos. Os dois se preocupam com os dois. Os dois estão olhando e querendo que os dois sejam satisfeitos. Não é só um. Quando é só um, isso é sensualidade. Porque na família de Deus não existe isso. Na família de Deus todos são abençoados, todos se preocupam, um serve o outro. Esse conceito de apimentar a relação, ou o casamento esfriou, vamos colocar algumas coisas externas para tentar, vamos usar fantasia, vamos usar objetos, isso tudo tem a ver com sensualidade, não é? Completamente sensualidade. Eu vou te falar uma coisa, o amor esfriou, o sexo esfriou, está faltando amor. Amor. Investe. Olha, eu vou te falar uma coisa, tem homem que às vezes vai esfriando tanto que ele perde até a ereção na hora do sexo. Por que ele não vai falar em línguas, de orar, dobrar o joelho ali, para Senhor, esse tem aqui vai levantar, porque o Senhor criou para isso. Mas ele não faz isso não. Ele quer criar uma fantasia que a mulher se vista sei lá, de enfermeira, não sei mais da quanto, que faz isso, faz essa, põe a perna lá. Olha, nada contra nenhuma posição, desde que seja por base do amor e não da sensualidade. E aí, a sensualidade anima a sua carne e as coisas começam a funcionar e tudo. Mas tem uma coisa, a sensualidade vai te exaurir, ela vai chupar tudo que é seu e depois vai te largar na chapada. E aí depois você não funciona mais nada e o seu casamento está destruído. O amor não. Cada dia vai ficando melhor. Irmãos, diante do Senhor eu te falo isso. Tem 36 anos casado. Eu tenho relações com a minha esposa que funcionam infinitamente melhor, num padrão melhor, do que quando eu me casei. O irmão tem 58 anos. 36 anos de casado. E funciona muito bem. Porque cada dia está investindo o quê? No amor. No amor. E aqui eu não estou falando de quantidade, eu não estou falando nada disso, porque isso é de casal. Cada casal que senta, que resolve. Mas o princípio tem que ser o mesmo. A sensualidade não admite você orar antes da sua relação sexual. Se você orar, você não faz o que você está pensando em fazer. Mas o amor não. O amor permite. E eu quero te falar, eu não estou falando do que e do como. Eu estou falando do princípio que se faz. A mesma posição, o mesmo orgasmo, a mesma relação, ela pode ser feita baseada no amor ou baseada na sensualidade. Se for na sensualidade, não vai terminar bem. Sabe por quê? Isso é do diabo.
É o diabo que está se alimentando. Mas se for no amor, isso é de Deus. Isso é a maneira que Deus criou. Amor, amor. Então, o homem, esfriou. Vai para Deus. Vai orar. Vai orar. Veja bem, vou te dar um exemplo dentro da Bíblia disso. A Bíblia diz que Abraão desanimou com o filho, não sei mais o que, ficou lá ruim, tá? E a Bíblia diz, está escrito lá no Novo Testamento, que era já um homem amortecido. Sabe o que é amortecido? Não tinha mais relação sexual. Aí Deus aparece, fala com ele tem uma experiência com o Senhor, tem uma experiência com Deus. Deus desce ali, tem uma experiência, Deus fala, você vai ter um filho agora. Ele tinha 100 anos, amortecido. Sara já não menstruava mais, ou seja, eles eram amiguinhos, não tinha mais relação, entendeu? Era assim que eles estavam. E ele desanimado, estava lá animado com quem? Com Ismael. Achando, não, Ismael vai ser meu herdeiro. Ismael foi fruto do quê? Da carne, da sensualidade. Foi isso. E aí Deus pega e fala, não vou aceitar isso. Fruto que tem a ver comigo, sensualidade não tem. Ismael está fora. Vai ter um filho. A partir dessa experiência com Deus, o que aconteceu com Abraão? O homem reviveu. O amortecido acabou, viveu, pegou fogo. E aí, daí um ano, o que acontece? Nasce Isaac. Aí, o que acontece? 27 anos depois, se não me engano, morre Sara, casa de novo e continua. Firme. Mas já era amortecido aos 100 anos. Mas foi morrer com 175 anos, firme. Sabe por quê? Porque ele foi reavivado por Deus. Por Deus. Eu vou te falar uma coisa. A sua intimidade está ruim? Vai orar. Vai orar, vai ser cheio do Espírito Santo. Pode ter certeza, o Espírito Santo levanta qualquer coisa, anima qualquer coisa. Sabe por quê? Sexo não é do diabo, é de Deus. Sexo debaixo da sensualidade é do diabo. Mas sexo debaixo de amor é de Deus. Deus é quem o criou e colocou dentro do casamento para ser vivido por amor, com o princípio do amor. Você entendeu isso, meu irmão? Sabe, você é o cabeça para não permitir que a sensualidade entre na sua casa. Sabe, tem coisas, alguém vai falar, pastor, mas qualquer coisa pode, qualquer coisa não pode, sabe, tem coisas que são naturais de você ver. Isso aqui não existe, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não é o normal, ué. Paulo fala que os homens, por afastarem de Deus e dar vazão para a sensualidade, mudaram tudo o sexo. Homem com homem, mulher com mulher, trocou tudo, porque se afastou de Deus. E começou a fazer coisas que a sensualidade quer. Eu quero, minha carne quer, e vem, e está alimentando a carne. Paulo falou, isso aí é porque afastou de Deus, isso aí é porque não dá glória a Deus. Então, ou seja, você quer ser um Abraão na vida, aos 100 anos, está lá, ó, firme. Você quer ser uma Sara na vida, 90 anos, está lá firme? Então enche-se do Espírito Santo. Enche-se, renova o amor, renova o amor. Renova o amor e as coisas vão funcionar. E vão funcionar muito bem. Sabe por quê? Quem criou foi Deus. Quem sabe como funciona é Deus. O diabo não sabe como funciona o sexo. Não foi ele que criou. Ele bagunçou o sexo. Ele usa o sexo para destruir a vida das pessoas. Criar experiências ruins. Criar como que fala? Decepções, frustrações. Ele usa o sexo para isso. Inicialmente parece um prazer, mas depois destrói. Sabe por quê? A sensualidade só pensa nela, o diabo só pensa nele. Veja, o alvo dele é roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir o seu casamento. Não dê base para a sensualidade, não dê base. Daqui a um outro dia, talvez a gente conversa aí sobre detalhes disso. Eu estou te dando só o princípio, só o princípio. Então, sabe, amor tem nome, sensualidade não tem nome. Sensualidade é o prazer pelo prazer. Amor não, é o prazer em função de um propósito, é o prazer em função de um servir. Você entendeu isso, irmão? Então você quer intimidade sexual que funcione, funciona bem, e eu estou aqui te dando meu próprio testemunho. Vivi muito tempo dentro da sensualidade e hoje dentro do amor. As coisas são completamente diferentes, mas funciona incrivelmente melhor o amor. Nós depois podemos conversar sobre como que é isso, uma outra live e tudo. Mas hoje, meu prazo já está acabando e é minha última participação. Então entenda isso. Você é o cabeça para deixar sua esposa gloriosa, para investir nela, para ajudá-la, para avançar, para tirar as rugas, os defeitos e o fruto do Espírito manifestar. E ter intimidade com ela por base no amor. Esfriou, esquenta ele. Deus faz isso muito bem.
Não, e o fruto da sensualidade, o fruto do amor é notório de imediato, né? Quando você faz relação com base no amor, a relação termina, mas o amor está aumentado, né? Ele está maior, ele está mais, com mais Olha, fluidez ainda. olha o que acontece. O amor une, a sensualidade separa. Então, quando fez amor, teve lá a relação e foi por base do amor, os dois se abraçam, se beijam, falam, isso é poderoso e maravilhoso. Irmãos, eu já perdi as contas. No meio ali da relação sexual, estou orando a Deus. Orando a Deus. Pode ser, isso aqui tem que acabar muito bem, porque o Senhor está nisso. E acaba muito bem. E eu agradeço. Mas, Senhor, obrigado. Obrigado. Agora, quando é sensualidade, terminou, um vira para um lado, um vira para o outro, um reclama, não sei o quê, um dorme, o outro acha ruim. E aí, no outro dia está brigado e tudo. Por quê? A sensualidade separa, o amor une. O amor une. E aí a sensualidade também gera condenação, né? Gera, sua mente fica pesada e Culpa. basicamente é isso, afasta, né? Afasta. Exato, vai afastar, porque o alvo do diabo é esse, afastar. Então, querido, você é o cabeça para amar sua esposa, para dar sua vida por ela, para cuidar da sua família, para que ela viva como se fosse a família divina. Investindo, gloriosa, tem seus temperos, faz aquilo que te satisfaz sua esposa, seus filhos, cria ali os seus próprios temperos. Tem que ter tempero. O seu casamento é único. Ele não tem que copiar tudo do outro, não. Tem que copiar os princípios. Mas a forma de expressá-los, de vivê-los, é sua. Deus te deu essa liberdade para fazer isso. Então faça. Agora, se você quiser ver alguma coisa que alguém fala, nossa, isso é muito bom, eu quero também, faça isso, tenha liberdade. Você não tem essa obrigação de pôr os temperos de outros. Mas de repente você gosta, sua esposa também gosta, que faça, desde que seja harmonia. Harmonia. Lembra, você não é cabeça para oprimir, você não é cabeça para mandar, você não é cabeça para fazer as coisas sozinho, você é cabeça para conduzir, para servir, para investir na sua esposa, para amá-la. 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 Deus é amor, você representa o Senhor. Ame a sua esposa, ame seus filhos, ame a sua família, ame o propósito de Deus e faça essas coisas acontecerem. Amém. Eu vou fazer um pedido aqui ao vivo, né, para ver se não recusa. Aqui diante de 700 pessoas como testemunha. A gente podia fazer na próxima segunda uma live só sobre perguntas. E aí a gente abre perguntas desde o início, principalmente nessa área de intimidade, né? Há principalmente aquelas pessoas que vieram de igrejas mais tradicionais, Sim. eles têm muito impedimento para falar sobre isso, né? Tá, então vamos fazer o seguinte. A próxima live, porque está fazendo da mesma forma como fez a Zanilda com a Lorena. Então, a última live, depois foi 3, depois mais uma, fui eu que entrei falando qual é a mulher que satisfaz o homem. Então, na próxima segunda, a Zanilda vai falar qual é o homem que satisfaz a mulher. Você precisa entender pela cabeça da mulher. Da cabeça da mulher. Qual é o homem que satisfaz a mulher? Minha esposa vai falar isso segunda. E aí depois nós podemos fazer isso, junto eu e ela, para responder perguntas então. Porque ela falou, eu falei, pode ter surgido dúvidas, eu aqui não falei nada da prática da relação sexual em si, só falei do princípio. Então tem muitas dúvidas, nós vamos fazer isso. Então na próxima segunda é com a Zanilda, e na outra vamos fazer uma só para responder perguntas. Eu respondo e ela também responde, da nossa experiência, do que é a palavra de Deus e do que vai te abençoar. Amém, queridos? Eu creio que esses princípios, né, que foram colocados aqui para nós homens, desde da semana passada para hoje, eles, pela experiência que nós temos de acompanhar casais e tudo, eles eliminam pelo menos de 70% a 90% dos problemas do casamento. Exatamente. Porque é o posicionamento do homem, né? O posicionamento Exatamente. em saber o que fazer. Se o cara sabe o que fazer, né? Então ele só não faz se não quiser. Mas uma vez que ele já tem a instrução dos princípios, dos pilares, então ele edifica em cima disso, né? Sim, sim. Tá faltando acho que 1 minuto, né, para acabar. Então, queridos, eu espero em nome de Jesus. Foi muito pouco, talvez a gente depois possa fazer estudo sobre isso, às vezes até escrever alguma coisa,
para ficar claro, estabelecer isso, mostrar e tudo, para o homem, para a mulher, o que é o casamento, os papéis, a intimidade e tudo, explicar isso com mais detalhes. Mas eu espero, em nome de Jesus, que eu tenha te despertado, homem, que você esteja despertado. Para quê? Viver a vida comum, com consideração com a sua esposa e tratando ela com dignidade. Deus, Jesus trata a igreja com dignidade, trata a sua esposa também com dignidade. Porque senão a sua oração não sobe. E aí, se a oração não subir, você sabe, nada acontece. Amém. Eu não quero terminar, ficar aqui ameaçando ninguém, não. Isso é a palavra de Deus. Eu quero que você tenha um casamento feliz, que você desfrute. Então, por isso que eu estou te ensinando. Você sabe, na nova aliança a gente faz a coisa por prazer, por alegria, por entender, por desfrute. É isso que eu quero que você faça. Amém? Mas não esqueça que você pode pegar outro caminho e a coisa não ser boa. Amém? Amém. Bom, então nós vamos encerrar por aqui. Segunda-feira que vem, no mesmo horário, nós vamos ter então a pastora Zanilda. Você com a Zanilda. Esposa do pastor Wilson aqui conosco. E ela vai falar qual é o homem que agrada a mulher, que satisfaz a mulher. Então é muito importante você assistir isso. Você, mulher que está aqui também, põe seu marido aí do lado, né, se ele não entrar pela conta dele. E com certeza nós cremos que muitos casamentos, como a gente tem recebido testemunhos e os irmãos têm falado por aí,